Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Aqui nesse canal eu dou várias dicas sobre o meu trabalho, que é como corretor de seguros aqui no Japão, e dou várias dicas de coisas que envolvem o seguro também, né? Como vocês já devem ter visto na imagem, eu sofri um acidente, foi semana passada, né? Nessa parte do meu trabalho, né? Uma coisa que é perigoso, né? É porque eu fico muito tempo na rua dentro do carro, né? Tem dias que eu fico 6, 7 horas dentro do carro, indo para lá e para cá, em tempos de espera de um cliente, dar o horário e tal, tudo mais, né? Eu fico muito tempo dentro do carro e eu dirijo bastante também, né? E quinta-feira passada, né? Eu estava lá em Nagoya, tinha ido na loja de um colega meu, que eu já até fiz vídeo aqui, e eu fui lá fazer a visita, fui lá trocar ideia com ele, conversar. E depois disso, eu estava indo para Nagoya, na estação de Nagoya, buscar a Yumi, que ela estava fazendo uma aula lá, um Kenshu, né, lá em Nagoya, né. E na saída ali da loja do meu amigo, eu passei em umas ruazinhas que é bem tipo do bairro, assim, não era avenida muito grande, né. Depois, né, a Yumi vai pôr o vídeo do acidente, porque no meu carro tem o driver record, tem a câmera que grava, né, as imagens ali, né, depois tem a parte do acidente, né, depois a Amy vai pôr ali também. E enquanto eu estava correndo, né, eu fiz duas curvas, eu ia fazer a segunda e acabou acontecendo o acidente, né. Como que foi o acidente? Né? Tem essas ruas que é T, assim, né, rua sem, que termina assim. Então eu fui virar para a esquerda e logo eu ia virar para a direita, né? Então eu fui reduzindo, dei a seta, olhei para o lado, olhei para o outro, virei para a esquerda. E como já era tipo, não dava 30 metros da próxima parte onde eu ia virar, né? Então eu estava bem devagarzinho. Então quando eu estava chegando até onde eu ia virar a segunda vez, passou uma menina de bicicleta. Ela passou bem longe do carro, aí eu meio que tipo, passou a menina. Só que quando eu tava chegando pra fazer a curva, já tinha dado a seta e ia virar pra direita. No que eu ia virar pra direita, tava vindo mais um outro grupinho de criança, né? E essa uma menina, ela fez a curva pra esquerda de bicicleta bem grande, ela deu uma voltona assim pra fazer a curva, né? E a rua que eu tava era uma mão só. Então eu estava fazendo a curva e ela veio de frente comigo, né? Eu estava bem devagar, estava 15 km por hora, né, olhando pela câmera, né? Então ela veio de frente com o carro e eu estava indo. Então não teve como evitar o acidente e acabei batendo com ela. Na hora eu fiquei bem chocado, né? Era a primeira vez que eu tinha batido com alguém assim, né, direto, tipo pedestre, ciclista, assim, foi a primeira vez que aconteceu isso. Eu já tive acidentes de bater carro com carro, baterem em mim e eu bater, né, em uma outra pessoa, em outro carro, né, também. Mas até, por exemplo, que nem tem mais de 5 anos que já estou trabalhando com seguro, né, e é a primeira vez que acontece de um acidente de atropelar alguém, de bater em alguém, direto assim na pessoa. Em clientes meus também nunca aconteceu isso, né? E dessa vez isso aconteceu comigo, né? Eu fiquei bem chocado ali na hora, eu já parei o carro, desci ali na hora para socorrer a menina. Ela não, na hora, né? Ela ficou com a perna doendo porque ela fazendo a curva assim, né? A bicicleta já estava um pouquinho inclinada e pegou no carro, então meio que terminou de deitar ela assim no chão, então prensou, né, as pernas dela, perna direita, perna esquerda, né, ela começou a chorar, né, falando que estava doendo a perna, e aí eu, né, perguntei se ela estava bem, tudo assim, eu mexi nas pernas dela assim, você tá sentindo? Você tá sentindo? Mexi no joelho dela assim, você tá sentindo? Eu falei, tô. Aí no que ela falou que estava sentindo a perna, aí ela já acalmou um pouco porque ela sentiu as pernas, né. Aí tinha um caminhoneiro que veio logo em seguida assim, ele desceu também, me ajudou, né? Tinha um carro atrás que estava atrás de mim e aí eu pedi para eles
chamarem a ambulância, porque a menina tinha se machucado ali. Eu falei, chama a ambulância, por favor. E eu fiquei ali o tempo todo com a menina, né? Aí depois, com esse caminhoneiro, a gente colocou ela tipo num degrauzinho assim que tinha da rua, né? Não era calçada, mas tinha um degrauzinho ali, né? Aí começou a sangrar o nariz dela. Aí eu falei, nossa, tô ferrado, né? Aí ela sentou assim no banco, assim, eu peguei o ticho que tinha no carro, né? Aí eu coloquei assim, deixei ela segurando ali porque começou a sangrar. Aí depois, vendo as imagens, eu vi que ela bateu o rosto no carro. E com isso, depois eu fui saber, né, porque ela foi levada de ambulância depois, que ela tinha quebrado o nariz, né? Aí depois chegou os pais, a mãe foi com a menina no hospital, depois eu fiquei ali com a polícia, com o pai, depois que chegou também, né, para resolver o acidente, fazer ali a ocorrência e tudo mais, né? E na hora eu fiquei trabalhando com seguro, tratando bastante acidente dentro desses 5 anos que eu trabalho. Eu fiquei bem assim, não apavorado, mas sem saber o que fazer, né? Eu não fiquei um minuto ali longe da menina até ela entrar na ambulância. Eu fiquei ali o tempo todo com ela, né, preocupado que ela estava chorando, se ela tinha se machucado. Eu não estava me preocupando com nada mais, por causa de carro, por causa de... Eu estava preocupado com ela. E era uma menina, eu não sei a idade dela, né, mas era de uns 8 a 9 anos, mais ou menos, né? E uma coisa que ajudou bastante, né, eu mesmo falando japonês, depois chegando a polícia, né, eles vendo que uma menina foi atropelada e eu, estrangeiro, de carro, né, eles vão querer puxar, lógico, porque que eu tô mais errado, né? Mas o que me salvou ali na hora de resolver fazer a ocorrência do acidente em si foi a câmera. A câmera que eu tenho no carro, né, ele é vinculado com o seguro. A câmera é muito boa, ele sai a localização, sai a data, sai o horário, sai a velocidade que eu estava, e a imagem é muito, muito, muito boa. Depois, né, a Yumi vai colocar a imagem, né, do que aconteceu, né, lógico, sem mostrar a menina, né, e com isso, quando chegou a polícia para fazer a ocorrência, eles tentaram puxar, né, a maior culpa para mim, né? Só que agora, né, as leis já mudaram bastante, né? Agora a bicicleta tem que andar na rua, tem que usar capacete, né? E tem que obedecer às normas ali, às regras de trânsito. Não é sair andando em qualquer lugar, né? E a menina estava sem capacete e não estava andando direitinho, né? Eu não quero culpar, não é para julgar, condenar a menina. Estou explicando o que aconteceu, tá bom? E depois, né, quando a polícia chegou, eles começaram a perguntar como que foi o acidente, depois que a menina tinha sido levada de ambulância. Como que foi o acidente? Aí eu expliquei, eu virei ali, estava vindo para cá e ia virar aqui, né? Então, aí quando estava vindo aqui, tinha uma menina que passou e depois veio um grupinho de crianças e aquela menina, ela estava ali na primeira. Então, quando ela veio, fez a curva grande, ela bateu de frente comigo, que eu estava indo reto ali também, né? Só que uma coisa que pode ser ou pode não ser, tá? A polícia não acreditou muito no que eu falei, né? E depois, né, eu explicando tudo assim, tinha um carro atrás de mim, o que me chamou a ambulância, né? Tinham dois homens dentro do carro, né, e eles estavam ouvindo eu explicar isso para a polícia, né, e a polícia só anotando. Eu falei, ele estava vindo daqui, estava indo de lá. E a polícia meio que tipo olhou para mim assim, tipo, não deu muita moral para aquilo que eu estava falando, né. Aí chegou esses dois homens que tinham chamado a ambulância para mim, entregou um cartão falando, a gente estava atrás dele e ele virou na nossa frente, né? Tinha uma distância, eu entrei na frente deles e eles vieram depois bem devagarzinho. E a gente viu acontecer o acidente. Ele estava bem devagar. A menina que veio correndo e fez a curva grande e acabou batendo nele. Ele não tinha como evitar que batesse nela. Ele já estava devagar. Então, mesmo que ele tivesse mais rápido, ia estragar, ia causar mais. Se ele tivesse mais devagar, ia bater de qualquer jeito. Mesmo que eu brecasse ali, ficasse no zero, como ela veio para cima,
não tinha como evitar. Eles falaram, a gente viu acontecer. Esse daqui é o nosso cartão, esse daqui é o nosso telefone. Se precisar de testemunha, a gente fala que ele não estava errado. Pegou e foi embora. Eu falei, nossa, eles vão me ajudar, porque a polícia não estava acreditando no que eu estava falando, né? E não quero culpar a menina, tá? Não é isso, tá, pessoal? Estou explicando o que aconteceu. Aí depois fez toda a ocorrência ali, aí eu fui lá no celular não, na câmera, como ele é vinculado, ele tem um aplicativo, né, da câmera. Então de lá, da câmera, eu mandei pro celular as imagens e mostrei para a polícia. Falou, ó, aconteceu desse jeito, né? Aí depois que eles viram a imagem que eu tava devagar e que a menina veio correndo e passou, virou ali e bateu em mim, né? Aí eles mudaram um pouquinho o jeito de ver ali o acidente em si, né? Mas mesmo assim, depois que chegou, não sei se vocês já viram aqui no Japão, chega a polícia, né, a viatura, e depois quando tem um acidente, sempre chega uma Haiei, uma vagon, onde eles fazem meio que a perícia, mede, assim, vê, faz um mapa do acidente como aconteceu, né? E esse policial, né, que foi medir para ver a distância da rua, a largura da rua, né, aonde que tinha batido, aonde que eu percebi que estava vindo a criança, né, ele não tinha visto a imagem ainda do acidente. Então eu peguei e mostrei para ele, ele falou, foi assim que aconteceu. Aí ele não deu muita bola para a imagem, né? Aí eu já comecei a ficar um pouquinho nervoso, né? Aí ele falou, se você não conseguiu parar aqui, você tava uns 30 km por hora, né? Aí eu falei, não. Vamos ver as imagens de novo? Aí eu mostrei pra ele, ele falou, eu tava 15 por hora. Aí ele já ficou meio assim. Então ele falou, eu tava aqui, ó. A gente foi ver na imagem, eu percebi que ela tava aqui. Aí eu percebi que tava aqui, aí bateu aqui. Então tava bem, tava uns 5 metros, mais ou menos, não sei, antes de chegar na parte do cruzamento. Então tinha a faixa e tinha a parte do cruzamento e eu tava antes da faixa ainda, onde a menina bateu, né? Resumindo, o pai depois, quando ele chegou, ele falou, uma outra coisa também, quando acontece um acidente de carro aqui no Japão, tem duas formas de fazer a ocorrência, fazer o boletim ali, né, do acidente, que é só coisa material, né, que chama bussondiko. É acidente só coisa com coisa, material, carro com carro, por exemplo, carro e um poste, um guarda-reio, né, coisa material. E tem o Jinshin Diko. Jinshin quer dizer que tem uma outra pessoa que se machucou envolvida, né? E a maioria das vezes, quem foi mais prejudicado no acidente, né, que às vezes é a pessoa que se machuca, que meio que decide como que vai fazer a ocorrência, né? Então nesse caso, como a menina se machucou mais, meio que o direito vai para ela se ela quer mudar a ocorrência para coisas materiais ou um acidente com uma vítima, com uma pessoa envolvida que se machucou, né? Aí depois ela já tinha ido para o hospital, levada de ambulância. Aí o pai falou sobre a ocorrência, falou, se você pagar a bicicleta e os tratamentos, fica por isso mesmo. Por quê? Porque se for alterada essa parte da ocorrência, eu posso levar multa e perder ponto na carteira, dependendo da gravidade do que tinha acontecido com a criança, né? Ou independente se é criança ou não, né? Então, a minha prioridade, o que eu não queria é que mudasse essa ocorrência. Então, falar, a bicicleta é coisa barata, 20 mil você compra a bicicleta. E os tratamentos, aí eu já não sei quanto ia sair, né? Aí eu fiz a ocorrência toda do acidente e no seguro, né? Eu mesmo fiz do meu acidente, né? E pedi para a seguradora, mesmo que já estava fora da hora, pedi para ligar para o pai da menina, perguntar como que ela estava, porque eu me ofereci, eu perguntei, eu falei que eu ia ir no hospital, né, ver a criança, ir lá conversar, né, levar um homem levar tipo um homem mãe que fala, né, de ir lá. Ele falou, não precisa se preocupar, não, a minha filha também, ela estava errada, do jeito que ela estava andando, ela estava sem capacete, ela não deveria estar correndo daquele jeito naquele lugar, então você não é 100%
errado, culpado nesse acidente. A minha filha também está errada. Então não precisa se preocupar com essa parte, pagando a bicicleta. E os tratamentos, tá tudo certo, eu não vou mudar a ocorrência também. Só que aí depois, quando eu pedi para a seguradora ligar lá para ele, né, até então nem ele sabia o estado da filha, né? Então aí quando a seguradora ligou lá, já era à noite, né, aí eu fiquei sabendo, a seguradora ficou sabendo que ela tinha quebrado o nariz, porque ali na hora só ficou tipo um meio vermelhado, né, meio azulzinho assim, e começou a sangrar. Falei, não sei, bateu, sangra mesmo, né? Aí depois eu fiquei sabendo que tinha quebrado o nariz e eu já fiquei em choque, porque eu falei, ele não vai manter a palavra dele, não vai manter o que ele tinha dito ontem. Ele vai usar o seguro, ele vai fazer aquilo tudo que às vezes alguns japoneses fazem, né? E depois, quando chegou na parte da tarde do outro dia, que ele tinha marcado para a seguradora retornar para ele, né, eu perguntei, né, para a seguradora, falou, tem como fazer para não usar o meu seguro, usar só o de Baiseki, né? Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre o de Baiseki, né, como cobre, até onde cobre, o que cobre o de Baiseki, né? Eu falei para a seguradora, tem como ver se dá para fazer até o valor do de Baiseki, aí não precisa usar o meu seguro, a bicicleta eu compro outra para ele, para a menina, e o de Baiseki paga os tratamentos dela, né? Aí a seguradora perguntou para mim, falou, qual que é a sua prioridade? O que você quer mais que fale para ele? Falei, a primeira coisa é que não mude a ocorrência e depois a parte do de Baiseki, eu não quero usar o meu seguro, né? E aí eles conversaram entre eles lá e ele manteve o que ele tinha dito ali no começo. Falou, não, pagando a bicicleta e os tratamentos eu não vou mudar a ocorrência. Aí já me aliviou um pouco mais, porque eu já tirei essa coisa da carta, falando, pelo menos multa e nem ponto eu vou perder na minha carta, né? E pelo tipo de acidente, o jeito que aconteceu o acidente, né, a seguradora viu que eu tinha 30% de culpa só e a menina 70%. Né? Eu poderia, né, com todos os direitos, dentro da regra, dentro da lei, dentro de tudo ali dentro do seguro, falar, não, se vira com seus machucados, porque você está com 70% de culpa. Né? Mas não era isso que eu queria. Né? O que eu queria é só não perder ponto e nem levar multa por causa disso. Né? Então eu falei, eu pago a bicicleta, eu compro outra bicicleta, né? E os tratamentos, se conseguir encaixar dentro de Baiseki, para mim tá ótimo. E o pai também aceitou, então tá tudo certo. Né? Se vai entrar dentro de Baiseki, ainda não dá para saber, porque a menina tá fazendo o tratamento. O médico pediu para estar ficando em observação durante 30 dias, porque é criança, né? E porque bateu a cabeça também. Então durante 30 dias ela vai ficar em observação, né? E se passar disso, o pai disse que se passar disso, ela não tiver nada, não acusar nada, né? Então acaba o tratamento aí e tá tudo encerrado, né? E pela primeira vez eu tive um acidente assim, mesmo de clientes eu nunca tive isso e comigo também nunca tinha acontecido isso, né? E eu entendi um pouco, né, do que às vezes eu ouvia dizer que a polícia tentava puxar para os japoneses, né? Eu nunca tinha passado por isso, eu nunca tinha e tipo de acidentes assim com vítima, eu nunca tinha tido isso, né? Então eu não sei se eu posso dizer isso ou não, não é afirmando, mas eu me senti um pouco injustiçado, né? Lógico que é uma criança, né? Ela faz as coisas no impulso, ela faz coisas sem pensar, né? E a gente, como motorista, que a gente está num carro, a gente tem que tomar cuidado pela gente e pelos outros, né, que estão ali na rua também, pedestre, ciclista, os carros também, né, não é porque eu estou num carro, tipo, eu estou indo na preferencial que eu vou andar do jeito que eu quero e os outros que se preocupem comigo. Não, eu tenho que me preocupar com aquilo lá também, né? Tanto é que tem bastantes acidentes que acontecem que falam, não, eu estava na preferencial e a pessoa saiu do tomaré, né? Às vezes a pessoa fez o tomaré e você estava na preferencial, mas às vezes mesmo assim acontece o acidente. Então, estando em movimento, a gente já não é 100% livre da culpa. Né? A gente estando
a gente estando em movimento, né, a gente já tem uma porcentagem de culpa. Ainda mais quando a pessoa é pedestre ou quando a pessoa é idosa, a pessoa é criança, né? Eu fiquei muito abalado com esse acidente. Não é uma coisa que acontece sempre, não espero que aconteça com ninguém, não quero que aconteça mais comigo também, né? Mas todo mundo sabe, né? A gente vai na igreja, a gente acredita em Deus, a gente tem fé, né? E dentro desse acidente eu fiquei pensando várias coisas. Falei, nossa Deus, por que aconteceu isso? Para que aconteceu isso? E justamente no comecinho do mês passado, em abril, eu fiz a renovação do meu seguro, né? Do meu próprio seguro desse carro que eu estava usando. E é uma coisa também por isso que eu não queria usar, porque eu tinha acabado de renovar, né? Então eu não queria usar o seguro. Aí nessa câmera que tem no seguro, ele tem um aplicativo, e dentro desse aplicativo ele vai te avaliando como que você está dirigindo e te dá uma pontuação, e depois na renovação, se você dirigiu direitinho, você tem um desconto a mais, né? E dentro disso ele vai somando o tanto de que você percorreu durante esse tempo. O meu contrato estava de 3 anos e dentro disso ele sai uma soma desses 3 anos, o quanto que eu corri com o carro, né? E lá saiu 56 mil quilômetros, né? Desde que eu coloquei. Então 3 anos, né? E teve 5 anos que eu já trabalho com isso, que eu corro, eu estou na rua o tempo todo, né? Então dentro desses 5 anos que eu trabalhei que eu trabalho com seguros, né, eu já percorri mais de 60 mil quilômetros, né, trabalhando, indo para lá e para cá. Tem passeios também, coisas do dia a dia, mas, né, nesse tempo eu corri mais de 60 mil quilômetros, né? E eu fiquei fiquei questionando por que aconteceu isso, né? E uma coisa que Deus falou comigo era: mas você já correu 60 mil quilômetros e nunca aconteceu nada pior. Não aconteceu com você, né? E não aconteceu você causar para alguém. E por que você está olhando por um negócio que aconteceu agora que você não teve tanta culpa assim e você está questionando? Eu falei, é verdade. Eu falei, eu tenho que ser grato pelo tanto que ele já veio me guardando e até hoje. E ainda bem que não foi uma coisa pior, né? Eu poderia, na hora que eu vi, na hora que bateu, eu não estava enxergando a criança. Eu já me desesperei ali. Eu falei, estou em cima da criança, né? Mas aí na hora que eu desci, que eu vi que não, né, aí já me aliviou. Já fiquei, nossa, mas ainda graças a Deus que não foi nada pior. Depois eu conversando com o pai, eu falei para ele, comendo açaí, falou perdão pelo que aconteceu e tudo mais. Eu até dei aquela tipo risadinha de nervoso. Ainda bem que não foi nada pior. Eu falei pro pai, eu não estava enxergando ela, porque ela veio assim de baixo, ela estava ali embaixo do carro. Na minha cabeça o carro estava em cima dela, né? Então, eu comendo açaí pelo que aconteceu, mas eu tô aliviado porque não foi nada pior, né? Eu não sei como é que ela tá depois, se vocês permitirem, eu quero ir ao hospital. Aí que ele falou que não precisava. Não, minha filha tá errada também, né? Aí chegou essa conversa, né? Mas o que eu quero deixar, não só falar do acidente, né, mas um alerta para vocês, né? Tomem cuidado com pedestre, crianças, né? Ainda mais quando você está correndo, né, em ruas que são tipo, como é que fala? Ruas de bairro, assim, ruas pequenas, né? Que às vezes a criança passa ali todo dia, de bicicleta, andando, brincando, seja o que for, e nunca passa um carro, né? Às vezes passou ali e justamente deu de cara com você. Pode ser que ela faz aquela curva ali, igual aconteceu comigo, ela faz aquela curva ali todo dia, brincando, e nunca aconteceu nada. Então ela vai sem pensar, né? Então quando a gente passa nessas ruas menores, né, às vezes é perto do seu bairro, perto da sua casa, né? Então a gente tem que ir na manhã bem devagarzinho para que não aconteça essas coisas, né? Porque quando está numa avenida, quem está na avenida com carro toma um pouco mais de cuidado, e quem é pedestre, quem é ciclista, toma um pouco mais de cuidado, né? Mas quando é numa rua que você já está acostumado ali passar todo dia, aquela atenção que você tem, você já rebaixa um pouco, já abaixa um pouco aquela atenção, né? Então tomem cuidado com isso. E outra coisa, coloquem câmera
coloquem câmera no carro de vocês. Na frente, às vezes se conseguir colocar atrás, também coloca atrás. Porque se você é estrangeiro, provavelmente você é estrangeiro, se você está assistindo esse vídeo, né, é uma prova que você vai conseguir usar, guardar para te proteger. Né? Não é para condenar o outro, mas é para te proteger caso você se sinta injustiçado. Né? E olhem a imagem do acidente. É muito clara, é muito boa a câmera, a imagem que tá. Se a sua câmera já é antiga, compra outra. Não vai ser caro isso. Se o dia que acontecer um acidente, você vai saber o valor da imagem, o valor de ter a câmera. Tá bom, pessoal? Essa é meu alerta, essa é a minha dica, né, sobre o que aconteceu comigo. Eu espero que não aconteça com vocês e eu quero deixar esse vídeo como uma dica, né, para vocês, né? O que eu passei, eu não quero que você passe, tá bom, pessoal? Mesmo que aconteça, que você tenha imagens para provar o que aconteceu, tá bom, pessoal? Essa é a minha dica, né? Eu tô melhor agora, tá bom? Não precisa condenar a polícia, nem a menina, né? Isso aqui eu tô só falando porque aconteceu isso comigo recente agora e eu quero deixar isso registrado para que vocês tomem cuidado também, ok? Tem outros vídeos aqui no canal, assista, compartilha, se inscreva no canal, tá bom, pessoal? Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal para que vai ter mais vídeos, né? Quando se resolver o acidente, depois eu venho aqui e compartilho o que aconteceu e como finalizou. Beleza, pessoal? Tamo junto, muito obrigado e tchau!